O Amazonas TV está exibindo nesta e na próxima semana uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar deste ano. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada entrevista vai ter 10 minutos, com mais 1 minuto para a conclusão da última resposta. Depois, os candidatos continuam sendo entrevistados por mais 10 minutos no G1 Amazonas, logo depois do Globo Esporte. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos seus opositores na entrevista de estúdio ou do G1, a direção da emissora poderá conceder 1 minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou no site no dia seguinte. E o terceiro entrevistado, nesta quarta-feira, é o candidato José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. José Ricardo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Cléo, bom dia a todos e todas que acompanham. Bom, vamos lá então. É inegável que o Amazonas enfrenta uma crise terrível, a gente vê problemas na arrecadação, né? O orçamento vem reduzindo desde 2015. Então a gente tem que falar sobre como angariar recursos junto ao governo federal, por exemplo. O seu partido, o PT, rompeu com o PMDB logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como seria então a sua atuação para conseguir, junto ao governo federal, que é PMDB, conseguir verbas para tentar acabar com essa crise, ou amenizar pelo menos aqui no Amazonas? Na verdade, o que nós temos é hoje um orçamento que, na média, chega a 15 bilhões de reais e, portanto, é um recurso que hoje está aí já previsto, primeiro para esse ano. Para o ano que vem, o orçamento ainda vai ser aprovado na Assembleia Legislativa no segundo semestre. Eu acredito que com esse orçamento, considerando que o governo é um governo curto, né, de 1 ano e 2 meses, as ações serão ações mais de emergência. Eu vejo que hoje, com o recurso que existe, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que começar a rever como esse dinheiro está sendo gasto. A nossa grande crítica é o que nós vamos fazer, inclusive, ao assumirmos imediatamente, é fazer uma auditoria na maioria desses contratos milionários que nós temos em todas as áreas. E contratos esses que, eu não tenho dúvida, eles geram uma corrupção, porque só na Operação Maus Caminhos, na área da saúde, foi constatado um desvio de 112 milhões de reais. Portanto, um recurso que poderia estar sendo usado para diminuir ou acabar as filas, comprar equipamentos nos hospitais, estava sendo desviado. E isso agora é recente no governo. Portanto, a busca de recursos federais, todos os governos fazem. Existem os repasses constitucionais, as transferências, por exemplo, da educação, do Fundeb. Você tem os repasses também na área da saúde, que são obrigatórios. Então, os recursos chegam, mas eles não estão sendo usados corretamente. A corrupção aqui no estado do Amazonas não permite que sobre dinheiro para aquilo que tem que ser feito de forma adicional. E nós vamos trabalhar primeiro com aquilo que existe, porque não adianta dizer que vai fazer grandes obras, que vai fazer grandes realizações e para isso precisa de empréstimos. Isso já seria a construção de um projeto futuro. Mas para as ações de 1 ano e pouco, ações emergenciais, não tenho dúvida, com o recurso que nós temos hoje, podemos fazer muito mais. Desde que haja transparência, combate à corrupção, o dinheiro começa a aparecer, o que não acontece hoje. Candidato, o PT está sozinho nessa eleição suplementar. Foi uma opção ou falta de apoio de outros partidos? O partido, nessa questão que você coloca a nível nacional, quem rompeu, né, com a aliança política nacional foram os partidos aliados, encabeçados pelo PMDB, que comandou, junto com a oposição, né, o processo de afastamento da presidenta Dilma. E, portanto, hoje aqui no Amazonas, onde o PT teve alianças políticas para apoiar o governo federal, e graças a isso nós tivemos investimentos importantes no Amazonas, aliás, nunca teve tantos investimentos no Amazonas como no governo do Partido dos Trabalhadores, investimento na infraestrutura, para a questão da água na cidade, os vários programas sociais, o Luz para Todos, tudo é resultado desse programa e da Aliança Nacional que foi rompida por esse partido. Então, agora, nessa eleição, o PT lançou candidatura própria exatamente por conta de ser protagonista, poder levar adiante propostas, algumas delas que nunca foram implementadas, que é a gestão adequada dos recursos do Estado, para a gente poder equacionar questões fundamentais que a população hoje questiona. Saúde, principalmente segurança e, no momento devido à crise, na prioridade, geração de emprego. Isso aí todo mundo cobra e é o que nós vamos colocar, está no topo das ações emergenciais. Candidato, o senhor falou agora há pouco, né, da atuação do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas, né, com criação de infraestrutura, com obras e investimentos. Mas não tem como a gente não tocar num assunto que se refere em relação à questão nacional e também aqui. Vou colocar direitinho para o senhor entender. Por mais de uma década, o PT governou o Brasil. 12 anos, né? 12, exatamente. É inegável dizer também que a gente
tem um índice de desemprego muito alto depois de todo esse período. Agora o Amazonas está numa crise, precisando enxugar ali a máquina, ou seja, equilibrar as contas. Por que o senhor acredita que o seu partido, isso eu não me refiro só ao senhor, pessoa José Ricardo, mas como que o seu partido pode trabalhar isso, pode recuperar o Amazonas de uma crise, tendo em vista que o Brasil entrou numa crise nesses últimos 10 anos? Você lembrou bem, o Brasil está numa crise, ela é causada devido a esse rompimento que nós tivemos a nível nacional. Em dezembro de 2014, portanto o final do primeiro governo Dilma, o Brasil teve o menor índice de desemprego da história. O emprego aumentou após esse rompimento que nós tivemos a nível nacional. A crise é desse governo, do PSDB e do PMDB, que tem os seus representantes aqui no Amazonas. Que, aliás, aqui no Amazonas, nós temos o mesmo grupo político há mais de 30 anos. Está aí o PMDB com o Braga, envolvido inclusive na Lava Jato. Nós temos o PSDB do Arthur e do Bisneto, também na Lava Jato. O Alfredo Nascimento, o DEM do Paulderney Avelino, também o PSD do Omar Aziz. Todos eles compõem o mesmo grupo político aqui no Amazonas. Se nós temos no Amazonas crise, desemprego, parte ou boa parte da responsabilidade é desses que governaram até hoje. O senhor não acredita Por exemplo, que tenha tido influência do governo federal também essa crise? Da questão da crise nacional, ela fez diminuir o consumo. E como nós temos só a Zona Franca de Manaus, essa é a questão quando a gente vai discutir a economia do Amazonas, é que a economia está toda baseada na Zona Franca, no polo industrial. Então você teve a diminuição das vendas e com isso de faturamento e de arrecadação do Estado. Os repasses federais, na média, permaneceram praticamente os mesmos repasses. Portanto, saúde, educação, o recurso que vem nos últimos 2, 3 anos é o mesmo, não teve diminuição. Mas aqui, esse grupo não criou uma alternativa. Por isso que hoje, tirando a Zona Franca, qual é a atividade produtiva que sustenta o Estado? Todos falam do pescado, é o melhor exemplo que a gente pode colocar da falência das propostas desse grupo que quer voltar ao governo. Amazonino com terceiro ciclo, Braga com Zona Franca Verde. O peixe, boa parte, que todos que estão aqui forem no restaurante para consumir o tambaqui, não é produzido no Amazonas, vem de Roraima e de Rondônia. Esse é o melhor exemplo para mostrar que esse passado, essas consequências desses desgovernos, eles não vão representar, a volta dele não vai representar um futuro novo, né? Nós não podemos permitir que se volte a isso, sem perspectiva para o interior do Estado, principalmente. Vamos falar de saúde agora? Candidato, ok? Respondido? Vamos lá, tudo bem. Vamos falar de saúde, porque é um dos problemas principais que a população enfrenta. Muita gente precisa vir do interior para a capital para ser atendido nos hospitais. Isso acaba sobrecarregando ainda mais as unidades aqui de Manaus. O que o senhor pretende fazer nessa área para garantir um atendimento digno à população? Hoje nós temos a desculpa de quem governou, de que não tem dinheiro. Mas eles terceirizaram a saúde, a maior parte dos serviços de saúde são executados por empresas terceirizadas. Somente 3 empresas investigadas pela Polícia Federal, de 600 contratos que existem no total, já se foi provado dos 112 milhões de reais desviados. Então, a primeira ação de governo é rever, fazer uma auditoria minuciosa em todos esses contratos bilionários na área da saúde. Vai sobrar dinheiro para investir nas ações de emergência. Quais são? Primeiro, temos que fazer um grande mutirão de cirurgias, de atendimento, não só na capital, mas em determinadas localidades estratégicas do interior. A segunda, trabalhar, e aí é uma questão muito mais de organização, as filas, né? Trabalhar o sistema. Esse sistema está todo furado que eles criaram. Nós vamos ter uma nova forma de administrar a questão das marcações de consulta para dar agilidade, rapidez, inclusive nos exames, porque os investimentos que nós vamos fazer emergenciais, todos vão ser na base de equipamentos para fazer exames que hoje não existe. Agora vim saber que estão, depois de alguns anos, comprando uma hemodinâmica a mais para colocar no Francisca Mendes, que é um pleito já antigo. Quantos já não morreram na fila de espera, que estão hoje lá no João Lúcio, estavam no João Lúcio, para poder fazer esse exame no equipamento que custa 4, 5 bilhões de reais. E agora há pouco até me questionaram dizendo isso. Não, deputado, estão colocando. Sim, depois de tanta gente ter morrido, isso é prioridade. São as ações de emergência para você ampliar logo esse atendimento para quem está nessas filas aí.
Bom, candidato, vamos falar sobre o orçamento participativo, que é algo que o senhor defende já há algum tempo em campanhas, né? Que é a participação da população em relação a como vai ser investido o dinheiro. Mas nesse curto período de pouco mais de um ano que o senhor teria, caso eleito, para governar, seria possível implantar esse orçamento participativo de forma eficaz? Essa é uma prática que a gente defende há muito tempo, discutir o orçamento com a população, definir as prioridades a partir de sugestões que vêm da população. Nós vamos imprimir uma forma de transparência, fortalecendo a controladoria para ela acompanhar todos os contratos, rever isso, verificar as obras, os pagamentos, as licitações. A ouvidoria vai ser reimplantada, não para ser só um posto de atendimento, mas ser o espaço de recebimento das sugestões, para discutir o orçamento, inclusive para definir prioridades. Nesse caso de 1 ano e 2 meses, nós vamos iniciar um processo que ele já vai trazer resultados, porque você vai atender demandas imediatas que vêm da sociedade. É a forma participativa. Transparência é uma maneira de combater a corrupção e o dinheiro que já existe começa a aparecer para poder investir na sociedade. Entramos agora no último minuto, candidato. Último minuto. Bom, eu estou candidato junto com o companheiro Sinésio Campos, somos do Partido dos Trabalhadores, eu e ele parlamentares, eu como parlamentar municipal e também estadual, conhecemos todo o estado do Amazonas, temos vários projetos, temos o número 13, o nosso 13 é o Zé 13. Eu tenho uma prática de toda semana prestar contas do meu trabalho em cima de uma Kombi, e o povo me chama carinhosamente do homem da Kombi, o cara da Kombi. E essa prática de prestar conta, de dar transparência, das pessoas saberem o que o governo está fazendo com dinheiro público, nós vamos levar para a administração pública. Por isso que a gente pede o voto, pede o apoio do Zé Ricardo e o Sinésio 13. É o Zé 13, é o Zé da Kombi. E é isso que nós vamos estar fazendo para a população. Zé Ricardo 13. Um grande abraço a todos e todas. Obrigada, candidato, por ter vindo apresentar suas propostas aqui no Amazonas TV. Muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo com a gente aqui. Ok, um abraço, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Bom, a entrevista com o candidato José Ricardo continua daqui a pouquinho, logo depois do Globo Esporte, mas lá no G1 Amazonas. E amanhã segue a nossa série de entrevistas com o candidato Luiz Castro, da coligação O Começo de uma Grande Mudança.